Sempre quando uma franquia tem uma grande estrela no seu elenco, ou um jogador que pode vir a ser uma grande estrela, é normal que muitas propostas chegam à sua caixa de e-mails. Normalmente essas propostas vêm com um pacotão de jogadores, mais pique de draft, mas aí fica uma pergunta: até onde essas trocas valem a pena? Olá, sejam muito bem-vindos ao Jogada de Mestre Basquete, eu sou o Vini Correia e hoje vamos falar sobre as trocas mais impactantes da história da NBA. Então, vamos pro vídeo! No caso, vamos falar de jogadores que já estavam jogando ali por algum time e depois veio essa proposta de um pacotão, ele foi para outra equipe e teve um impacto. Então que realmente resultou em alguma coisa, não necessariamente um título, mas que teve algum impacto e vou falar sobre eles, beleza? Então bora lá! Uma troca que causou muito impacto para uma franquia foi a contratação de Chris Paul, feita pelo Los Angeles Clippers. O cara teve um impacto muito grande para a franquia, que não era acostumada a ir para os playoffs, por exemplo. E graças a essa liderança imposta pelo Chris Paul, o time conquistou vagas para os playoffs, chegou às semifinais de conferência. Ok, não foi campeão, mas teve um crescimento muito grande e foi um impacto positivo para a franquia. Chris Paul estava na época no New Orleans Hornets, que hoje é o New Orleans Pelicans. Em troca, os Hornets receberam Eric Gordon, Chris Carman, Aminu e uma escolha em primeira rodada do draft. Dessa forma, então, os Clippers evoluíram de patamar e ganharam um jogador importantíssimo. Como eu falei, o título não veio, mas o que o Clippers queria na época era mudar de patamar, era conseguir classificação para os playoffs, que não conseguia nem isso. Então foi realmente uma mudança muito grande para o Clippers. Nice defense by the Clippers. It's Paul accelerating in. Time to Jordan. Up high. Outra troca memorável na história da NBA foi Charles Barkley, que se transferiu para o Phoenix Suns em 1992. Ok, ele também não foi campeão com o Phoenix Suns, por motivos óbvios, né, Michael Jordan? Mas ele levou a franquia às finais de 1993 e também serviu para uma mudança de patamar muito importante para o Phoenix Suns daquela época. Era uma época que ia vir a dinastia do Chicago Bulls, então qualquer jogador que se destacasse era algo muito relevante na época. Então isso mostra como o Phoenix Suns evoluiu realmente e teve ali seus embates com Michael Jordan, e não tenhamos dúvidas que Charles Barkley realmente ajudou o Phoenix Suns a subir de patamar e elevou muito o nível da franquia. Em troca, o Philadelphia 76ers, time que ele defendia na época, receberam Jeff Hornacek, Andrew Lang e Tim Perry. Vamos elevar o patamar dessas trocas aqui então, né? Tá falando da elite. Pô, tá maluco, porra. Bora falar de título. E obviamente que vou falar de um dos grandes jogadores da história da NBA. O cara aí que manteve um recorde até hoje, na real, né? Estou falando de Wilt Chamberlain, que estabeleceu uma marca imbatível jogando pelo Philadelphia 76ers. Fez nada mais nada menos que 100 pontos em uma única partida. O cara ainda conquistou o título de 1967 e foi MVP das finais. Wilt Chamberlain, na época, defendia o San Francisco Warriors. E ele foi trocado por Paul Newman, Connie Durkin, Lee Sheffer e uma bagatela de $150 mil. Tá, no atual nível da NBA, esse valor não parece ser tanto assim, mas era 1965. Era uma quantia absurda para pagar por um jogador, mais outros 3 caras. Mas vamos ser bem sinceros, valeu a pena, né? But Chamberlain, the Big Dipper, makes the big difference. Outro cara que é um ídolo pra mim, Kareem Abdul-Jabbar, mudou a história do Los Angeles Lakers. Kareem na época defendia o Milwaukee Bucks e foi trocado por um pacotão de jogadores. Elmore Smith, Dave Meyers, Brian Winters e Junior Bridgman. O Abdul-Jabbar já era uma estrela dominante na época que defendia o Milwaukee Bucks, mas o Lakers precisava se reconstruir, precisava recuperar sua dominância dentro do cenário da NBA e por isso investiu pesado no Kareem Abdul-Jabbar. O cara fez uma dupla espetacular com o Magic Johnson e liderou a equipe em 5 títulos da NBA. Sem contar que o cara se tornou o maior cesta
cestinha da história da liga por muitos anos, ultrapassado recentemente por LeBron James. Essa troca foi simplesmente marcante e impactante para a história do Los Angeles Lakers e para a própria história de Kareem Abdul-Jabbar, que tem uma camisa aposentada na franquia da Califórnia. E sem contar que o cara tá no meu top 5 de maiores jogadores da história da NBA. Minha lista não é muito popular não, mas outro dia a gente fala sobre isso. Outra troca que marcou história na NBA foi quando o Timberwolves enviou Kevin Garnett para o Boston Celtics. E rapaz, o pacotão que o Celtics mandou pros caras não foi pequeno, velho. Al Jefferson, Gerald Green, Ryan Gomez, Sebastian Telfair, Tel Radcliffe, Noel Gallagher, Alex Turner, Dave Grohl e 2 escolhas do draft. É um baita pacotão e de risco, na verdade, pro Boston Celtics, mas eles precisavam se arriscar. Eles já estavam há 22 anos sem ganhar um título na NBA. É uma franquia histórica, sempre foi dominante, sempre teve uma rivalidade gigante, principalmente com o Lakers, que já tinha ganhado o título nos anos 2000. Então o Boston não podia mais ficar de braço cruzado, tinha que fazer alguma coisa. Por isso formou um trio espetacular com Kevin Garnett, Paul Pierce, Dave Grohl e Ray Allen. Esse trio fantástico ficou conhecido como Big Three e ganharam o título de 2008. Após 22 anos de jejum, entrou pra história e realmente, o Boston tava carente, precisando desse título. Então realmente dá pra dizer que essa troca foi pra lá de impactante. Obviamente que eu também não vou deixar de fora a troca do Los Angeles Lakers pelo Anthony Davis. O Lakers recém tinha contratado LeBron James, mas a primeira temporada do King James em Los Angeles não foi das melhores. Por isso que a equipe tinha muita urgência de trazer um cara espetacular para jogar ao lado do LeBron, porque realmente o Lakers estava precisando em muito. Uma estrela é muito difícil comandar a equipe rumo ao título, então eles precisavam de um cara que realmente era desejado e tentaram muito o Anthony Davis. Fizeram várias propostas pelo Pelicans que fazia jogo duro, era difícil o Pelicans liberar o Anthony Davis. Por outro lado, o Davis também tinha essa vontade de ir para o Lakers e jogar ao lado do LeBron James. Por isso, olha, o Lakers preparou um belo pacotão ali pro Pelicans. Eles mandaram Lonzo Ball, Brandon Ingram e Josh Hart e mais 3 escolhas de primeira rodada do draft. Em troca, o Lakers ganhou o título de 2020, se tornou um time muito competitivo, elevou muito o nível da franquia e vamos ser sinceros, o Davis fez muita diferença para os Los Angeles Lakers. Era um time que queria recuperar a hegemonia, também estava muito tempo sem título e essa estrela jogando junto com o LeBron encaixou muito bem. Logo no primeiro ano juntos faturaram o anel de 2020. Rajou o rondo com o Jokic parecendo um goleiro de handball ali na frente dele. Faz o passe, Anthony Davis! Bingo! Anthony Davis, você é ridículo! Vai, Los Angeles Lakers! Que é isso, Henrique? Que jogo de basquete, que bola contundente! A monocelha mais linda do mundo! E aí, qual que foi a troca que mais te marcou na história da NBA? Eu deixei de fora? Então comenta aí, participa com a gente, sua participação é muito importante e sabe o que mais é importante? O seu like, ajuda muito o canal e a sua inscrição também. Faça tudo isso que o canal só tende a melhorar e também aceitamos sugestões de vídeo, por que não? Comente mesmo, participa, encha a nossa caixa de comentários e te aguardo no próximo vídeo. Valeu, até a próxima, tchau!